Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Foi com muito prazer e alegria que eu preparei este conteúdo para dar continuidade no conteúdo onde nós paramos. Página 130, coordenadas na reta. Coordenadas na reta, pessoal. Resumindo o que está escrito aqui, ele está falando uma relação entre duas letras, né? Entre dois números. No caso aqui está falando entre x e y, né? X menor que y. Resumindo, ele está falando entre, por exemplo, 3 e 4. 3 é o x, o 4 é o y. Então, 3 é menor que 4. X é o 3 negativo, o y é o 2 negativo. Então, 3 negativo é menor do que o 2 negativo. Aqui embaixo ele está falando sobre a abscissa, vocês já estudaram, sabe, né? Mas só relembrando que, por exemplo, se eu falar um meio negativo, então ele vai estar representado aqui, ó, nesse ponto. Então aqui vai ser 1 sobre 2, né? Nossa, ficou feio, né? Mas tudo bem, que estou escrevendo com o mouse. Então esse ponto aqui, ele é chamado abscissa. Beleza? E agora eu faço uma pergunta a vocês. Quantos números existem entre 2 e 5? Responde rápido. Erraram. Mas como eu errei, professor? É o 3 e o 4. Então, está errado, né? Pelo conjunto dos números reais, existem infinitos números reais entre esses dois números. Sabe por quê? Pessoal, entre o 3 e o 4, entre o 2 e o 5, na verdade, né? Existe o 2,75, raiz de 5, 3,03, o valor de π que é 3,14, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 10, enfim, pessoal, 2,9785, 3,953,497, enfim, dízima periódica, existem infinitos números. Por isso, pessoal, que aqui embaixo está escrito, a reta real é contínua e infinita. Então, existem infinitos números reais entre 2 e 5. Entre dois números quaisquer também. Certo? Próximo slide. Distância de um número em relação ao zero. Pessoal, independente se o número é negativo ou positivo. Aqui fala de um número de 3 negativo até o zero. Aqui embaixo fala de 0 até o 4. Ele quer saber a unidade, né? Quantas unidades tem do 3 negativo até o zero? 3. Do 0 até o 4, ou do 4, né, até o 0, 4 unidades, tá? Se estivesse falando aqui do 4 negativo até o 0, 4 unidades, independente se ele é positivo ou negativo. Aqui embaixo fala sobre módulo ou valor absoluto, vocês já estudaram, tá? Módulo de 2 positivo, 2. Módulo de 7 negativo, 7. Independente do número, se é fração, número decimal, se está em módulo, tá? Positivo ou negativo, sempre vai ser o próprio número sem o sinal. Vocês já estudaram isso? Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos lá, continuando. Intervalos. Vou explicar agora sobre o intervalo. Quando queremos representar subconjuntos dos números reais, utilizamos desigualdades denominadas intervalos. Observe os intervalos, ou seja, subconjuntos dos números reais, exemplificados a seguir em suas diferentes formas de representação. Então, se eu quero representar números reais maiores do que 5, em linguagem matemática fica assim, pessoal. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Fica assim, ó, que bonito. X pertence ao conjunto dos números reais tal que x é maior que 5. Isto é uma linguagem matemática. Agora, em forma de intervalo, colchetes ao contrário, 5,0, o infinito, né? Colchetes ao contrário. Aqui, ó, eu quero representar em linguagem matemática em forma de intervalo números reais maiores ou iguais a 5. X pertence ao conjunto dos números reais tal que x é maior ou igual a 5. Agora, a forma de intervalo, colchetes, 5, infinito, colchetes ao contrário. E aqui tem outro exemplo, números reais maiores do que 5, a mesma coisa. Agora esse daqui, ó, números reais compreendidos entre 2 e 7, excluindo 2 e 7. Ou seja, ele quer saber os números entre eles, né? Os números reais compreendidos entre 2 e 7.
Então, em linguagem matemática, fica x pertence ao conjunto dos números reais, tal que 2 é menor que x, que é menor que 7. Em forma de intervalo, colchetes ao contrário 2 e 7 colchetes ao contrário. Tá? Lembrando que esse colchetes, um número, depois colchetes, é forma de intervalo. Se alguém consultar a internet ou outros livros, pode ter parênteses, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Vamos seguir o conteúdo desse material. Colchetes. Depois aqui embaixo, o último, números reais compreendidos entre 2 e 7, incluindo o 2 e o 7. Então, olha que diferente que fica no de cima. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Isso é uma linguagem matemática. Agora, forma de intervalo, colchetes, entre colchetes, 2 e 7. Olha a diferença desse colchetes e desse daqui, pessoal. Colchetes aqui é para fora, certo? Deixa eu pegar uma borracha aqui e apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto. Deixa eu voltar aqui e pegar uma caneta. Agora peguei. Então, olha a diferença desses colchetes para isso. Aqui eles estão abertos ao contrário. Aqui não, estão normal. Tá? Qual a diferença dos dois? Quando aparecer menor ou maior, colchetes ao contrário. Quando aparecer menor igual ou maior igual, colchetes normal, tá? Colchetes abre para dentro, como vocês conhecem. Então, apareceu menor ou maior, colchetes ao contrário. Menor igual ou maior igual, colchetes normal. Certo? Agora, voltando aqui, vou explicar para vocês a representação na reta. Na verdade, já expliquei para vocês, né, pessoal? Só relembrando. Bom, a representação gráfica, né, na reta fica assim. Eu vou usar esse termo aqui com vocês, tá? Quando for bolinha vazia, né? Bolinha vazia significa que o número não faz parte desse conjunto. Quando for bolinha preenchida, pretinha, bolinha preenchida, significa que o número faz parte. Certo? Não, professor, não entendi. Então, volta aqui em cima. Aqui está falando assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 5. Então, ele está querendo dizer o quê? Ele quer todos os números maiores que 5. Então, quem que você vai pegar? Você vai pegar o 5? Não. Então, por isso que representa a bolinha vazia, que o 5 não faz parte desse conjunto. Então, quando não faz parte, é representado pela bolinha vazia. Quando ele faz parte, bolinha preenchida. Ah, não entendi, professor, mas como assim? Faz parte, não faz? É o seguinte, quando for maior ou menor, ele não faz parte. Agora, quando for menor igual ou maior igual, aí é bolinha preenchida, aí ele faz parte. Ah, professor, agora eu entendi. Que bom, vamos dar continuidade então aqui, ó. Voltando aqui, fala assim, ó, números reais maiores ou iguais a 5. Representação gráfica, né? Representação na reta. Então fica a bolinha preenchida porque ele falou números reais maiores ou igual. Então vai entrar o 5 e todos esses números aqui, que é infinito, né? Todos esses números, por isso tem essa seta aqui, por isso tem um sinal aqui, ó, de infinito. Agora os mais usados são esses dois últimos aqui. Então aqui fala assim, ó, 2 menor que x, que é menor que 7. Colchetes ao contrário. O que quer dizer? Que o 2 não faz parte. Aí voltando aqui, ó, fala assim, ó, números reais compreendidos entre 2 e 7, excluindo 2 e 7. Ou seja, ele vai pegar o 2,01 até o 6,9999. Então, bolinha preenchida, bolinha vazia, porque ele não faz parte. Né? E o 7 também é bolinha vazia, porque ele quer todos esses números aqui, ó, entre 2 e 7. E como aí aqui fala que incluindo 2 e 7, então é menor ou igual, ou seja, bolinha preenchida, porque o 2
faz parte desse conjunto. Então, quando faz parte, bolinha preenchida. Não faz parte, bolinha vazia. Em forma de intervalo, faz parte, colchetes normal. Não faz parte, colchetes ao contrário. Certo? Próximo. Par ordenado, pessoal. Isso aqui todo mundo sabe, né? Bom, só vou ler com vocês. Observe a situação a seguir. Suponha que as carteiras da sala de aula estejam dispostas em 5 colunas e 6 fileiras. Então, aqui, ó, colunas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linhas, né, no caso, né? Colunas, 5 colunas e 6 linhas. Aí ele fala aqui, ó, que a carteira A está localizada na segunda coluna e na quinta linha. Então, aqui, ó, segunda coluna, quinta linha. E aí, se você pegar aqui, ó, a quinta coluna é 5 e 2. Aí ele fala aqui, ó, em situações como essas, temos de distinguir os pares pela ordem de seus elementos. Por isso denominamos os pares de números. 2 e 5, 5 e 2, 1 e 3, 3 e 2, de pares ordenados. Aí tem um ponto aqui muito importante para vocês prestarem bastante atenção. Aqui fala, observação. Os pares ordenados, 5 e 2 e 2 e 5, são diferentes. Tá? Por quê? O primeiro número aqui, pessoal, vocês aprenderam já, né, o ano passado vocês fizeram num gráfico, plano cartesiano, que o primeiro número indica x e a segunda y. Então, aqui ó, o x é 5, aqui nesse outro o x é 2. Então, esses dois pares são diferentes. Porque o 5, 2, olha lá, o 5, 2 é o ponto B. Agora, 2 e 5, 2 e 5 é o ponto A. Então, tomar bastante cuidado, tá bom? Esse é o par ordenado. Bom, pessoal, agora as coordenadas cartesianas no plano. Bom, resumindo o que está escrito aqui, pessoal, vocês têm que saber, né? Alguns já sabem que os pontos da reta x, ela é chamada de abscissa. E os pontos da reta y é chamada de ordenada. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Entre as coordenadas, ou seja, o par ordenado, por exemplo, aqui, ó, 2 e 3, né? Então, o 2 é o x e o 3 o y. O 2 ele é chamado abscissa e o 3 ele é chamado ordenada. O 2 representa a reta x e o 3 a reta y, certo? Por isso que está escrito aqui, ó, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, ponto A, 2 e 3. Então, primeiro aqui, ó, 2 até 3, ponto A. Vocês já fizeram bastante exercício semelhante a isso. E aqui na verdade, são as coordenadas cartesianas no plano cartesiano. Tudo bem, pessoal? Isso aqui todo mundo, acredito que todos saibam, né? Qualquer dúvida, estarei à disposição para esclarecer melhor. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.